Fala, gente! Buenos, buenos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um devocional. Mais um momento aqui juntos, colados na videira. Se nós estamos aqui juntos, colados na videira, significa que nós somos ramos. E se nós somos ramos, nada vem dos ramos, tudo vem da videira. Então nós estamos aqui para aprender mais uma vez. Desculpa o atraso aí, gente. Vamos chegando aí. Salete, bom dia família JC. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Débora. Daniel Nakamura. Salete, está bem, Salete? João Lucas entrando aí também. Beijo, João Lucas. Um beijo do tio. Beijo, Débora. Vamos chegando aí, disparando o dedinho no coração. Não vamos, já a gente atrasou, não quero alongar muito hoje. A não ser que Deus mande. Então, Fefe Lanzarra, Carlão, beijo no seu coração, Carlão. Laurita, dispara o dedinho no coração. Pra gente abrir a semana aí, o primeiro dia útil do mês de maio. Gente, amanhã é meu aniversário. Então amanhã eu e a Bruninha, a gente vai estar em outro lugar. A gente vai começar às 10 da manhã, tá? A gente tá numa correria aqui. Amanhã vai começar às 10. Sim, estou bem. Vou ficar no Paraná até o fim do ano. Ah, que legal. Que legal, né, Salete? Como Deus é, né? Como Ele vira, né, as coisas. Eu vou chegando aí. Pega a sua Bíblia, por favor. Nós vamos linkar hoje um provérbio com uma palavra de Jesus. Um provérbio com a palavra de Jesus. Então, Provérbios 18, 21. Provérbio 18, 21. Vamos chegando aí. A fé se aprende. Você está escolhendo aqui entrar na presença daquele que é eterno, aquele que está acima de qualquer religião. Ele não é religião. Ele é o que fez o religare. Ele te religou com o Pai que estás nos céus, Jesus. Todo ser humano é corpo, alma e espírito. A gente fala corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito. Mas quando a gente estuda Jesus, o interessante era a gente falar espírito, alma e corpo, né? Pra gente não esquecer da ordem. Essa ordem, me parece que quando você compara as duas, essa ordem funciona mais. Mas aí é uma comparação, é uma validação que cada um tem que fazer, tá? Porque a gente aprendeu a cuidar do corpo, a quem sabe entender alguma coisa de alma. A alma são as nossas emoções, nossos sentimentos. Para quem sabe ter uma conexão com a espiritualidade, uma conexão com Deus e tudo mais. Não é religião. Religião, conjunto de, vamos dizer assim, de regras, né? Que o homem criou e que faz sentido. Mas não é a gente tá fora disso daí aqui. Faz sentido para muitas pessoas, mas para nós faz sentido apenas seguir Jesus, colado nele, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Carol Testoni, Fê Lanzarra. Provérbios 18, 21. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos aí. Jesus, primeiro dia útil do mês de maio, e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, Jesus. Muito feliz. Esse é o mês do nosso aniversário. E Jesus, eu quero clamar a Ti que este devocional seja como se fosse o primeiro e o último devocional. Nós queremos ouvir Sua voz, Jesus, aqui. Esse ambiente é seu, Jesus. Esse ambiente virtual hoje é seu.
E nós queremos saber mais quem você é, Jesus. Nós queremos saber mais quem você é. Você queima no nosso coração essa pergunta. Desde do Natal do ano passado, a gente vem passando isso para as pessoas aqui. Quem você é, Jesus? Você que está aí do outro lado, você está sendo convidado a deixar um pouquinho de lado os seus problemas nesse momento, a deixar um pouquinho de lado as suas ansiedades, a deixar um pouquinho de lado nesse momento a sua agenda da semana, as coisas que você tem para fazer. Nesse momento você deixa de lado e se concentra apenas nessa pergunta e na resposta que você vai ter. Jesus, quem você é? Essa é uma pergunta que eu te sugiro a você não parar de fazer. Quanto mais você souber, quanto mais você ir atrás dessa resposta, mais você vai saber quem você é, quem eu sou. Então, Jesus, fica à vontade nesse meio. Se você tiver que curar, Jesus, cura. Se você tiver que responder, responda. Jesus, fica à vontade, esse ambiente é seu. E cada palavra que sair da minha boca, que seja pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito que habitava em você, Jesus, há 2000 anos atrás, aqui na terra. Que não seja o Bruno que fale aqui, mas que seja você, Jesus. Amém. Amém. E amém. Gente, Salomão, ele escreveu assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A gente vai linkar um provérbio com uma palavra de Jesus. Provérbios está no Antigo Testamento, antes de Jesus. Quem escreveu foi Salomão, filho do rei Davi. Salomão, rei de Israel, é filho do rei Davi, tá bom? E Salomão, como ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu sabedoria para ele escreveu assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então ele está falando aqui do poder da palavra, do poder da sua língua, do poder da minha língua, do poder da palavra que sai da nossa boca. Esse é o primeiro dia do mês de maio. Verdadeiramente que seja o melhor mês da sua vida. Amanhã a gente vai começar o devocional às 10 da manhã, tá? Amanhã é meu aniversário. Eu vou estar com a Bruninha curtindo, porque eu aprendi a curtir o dia do meu aniversário. Com ela eu aprendi isso há 8, 7 anos atrás. Então a gente valoriza esse dia aí, tá? Antes eu não queria nem saber. Na época que eu era jumento desgovernado, eu não queria nem saber. Queria que ninguém nem soubesse. Queria nem saber. Mas é porque o quê? Eu era carente emocional. Não, eu não quero saber que é meu aniversário não. Vai. O que é isso? Problema emocional. Tá bom? Então, Salomão, ele tá falando aqui do poder da sua língua e da minha língua, do poder da palavra. É um balizador. O que sai da minha boca, o que sai da sua boca, determina as coisas que você tem, determina a sua semana, determina o seu mês. É ou não é? Tudo que sai da minha boca determina. Agora, ele está falando, pode sair coisas, palavras que apontam para a morte, ou palavras que apontam para a vida, ou palavras que traz morte, ou palavras que traz vida. Agora, ele está falando aqui de que quem bem a utiliza come do seu fruto, ou seja, ele está falando de semeadura. A Bíblia é um princípio da Bíblia, o que você planta você colhe. E por ser um princípio, ele está falando o seguinte: se as suas palavras for de morte, se você utilizar suas palavras para a morte, você vai comer do fruto da morte. Se você usar as palavras para a vida, você vai comer do fruto da vida. Então, e quando ele fala morte aqui, ele não está falando de morte física. Ele está falando de morte nas áreas da nossa vida, morte emocional, morte espiritual. Todo problema aponta para a morte. Medo de falar em público aponta para a morte, parece que você vai morrer.
Ansiedade aponta para onde? Para a morte. Preocupação aponta para onde? Para a morte ou para a vida? Para a morte. É ou não é? Então tudo que aponta para a morte não é de Deus. Então você tem que sempre pensar, se você estiver falando com você mesmo, se você estiver saindo da sua boca palavras de morte, você está totalmente desconectado com Deus. E totalmente desconectado com Deus. Você pode acreditar em Deus, você pode estar querendo colar na videira, ou colado na videira, mas ainda saindo palavras de morte da sua boca. Palavra de morte é preocupação, ansiedade. Palavra de morte é você falar que você é qualquer coisa diferente do que filha amada de Deus. Imagem de Cristo Jesus. Em 2021, essa é a identidade proposta para você. Identidade. Quem você é. O apóstolo Paulo pegou a chave. Eu já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Seja imagem de Jesus. Então, o que vem saindo da sua boca? Como é que você abriu a sua semana? Porque palavras têm poder. Você atrai mesmo as coisas. A ciência já mostra isso. E espiritualmente também. Então, quando a gente está reforçando os problemas, só falando dos problemas, e quando a gente entra na fé, a gente entra com problema. É ou não é? Talvez você esteja aqui, buscando aqui no devocional, porque você está com um problema. E eu entendo você. Eu fiquei assim durante 2 anos da minha vida. Na verdade mais, mas 2 anos era gritante isso. Eu ia escutar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, apenas para resolver o meu problema. Então o meu foco não era a palavra de Deus, o meu foco era o meu problema. E a gente entende isso, só que se você está aqui escutando isso, o convite é que você comece a mudar o seu mindset, a sua mente. Porque a palavra de Deus renova a mente. E Deus quer renovar algo novo aí, Ele quer trazer algo novo, renovo, trazer algo novo de volta. E esse novo de volta é o novo de Deus para você e para sua família. Se motive pela sua família, se você não consegue se motivar por você mesmo. Não dá, não tem como, tem que continuar. É ou não é? E eu não sei o que você está passando aí do outro lado. Você é homem, você é mulher aí do outro lado. No ao vivo ou no gravado. De verdade, eu não sei. É isso. Então quando todo mundo tem problema. É isso aí, Lu. Quando todo mundo tem problema. Todo mundo. A grande questão é, nós aprendemos a falar do problema. Isso é falar da morte. Sabia disso? Pode anotar aí. Ficar falando do problema é ficar falando da morte. Agora você pode falar, sabe o quê? Quando você cola na videira? Com o problema. Quando Jesus estava com os discípulos no barquinho e começou a ter uma tempestade, Jesus estava dormindo na polpa do barco. E os discípulos daquela doideira absurda. Presta atenção nisso daqui, isso pode mudar radicalmente a sua semana, a sua vida, a sua história. Você precisa pensar nisso, não adianta vir com destrambelho. Pensa aqui, ó. Pensa aqui. Nós estamos falando aqui do poder da língua, do poder da palavra. E Deus está deixando bem claro pra gente, a palavra que sai da sua língua e da minha língua, ou ela é morte, ou ela é vida. Ou aponta para a morte, ou aponta para a vida. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você planta, você colhe. Você semeia, o que sai da sua palavra, o que sai da sua boca é como uma semente que você semeia e vai dar fruto. Agora pode dar fruto podre ou fruto gostoso. Morte ou vida. Então os discípulos estavam num barquinho e começou a vir uma tempestade absurda no barco. E eles ficaram com medo. Muito medo. E me parece que eles começavam a falar entre si, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Nossa, e Jesus está dormindo, e agora o que nós vamos fazer? Só falando do problema.
Deus está te chamando essa semana para parar de falar do problema. Não, Bruno, mas você não está entendendo. Tá com o meu marido, saiu de casa, a casa caiu. Irmão, uma vez eu escutei, um parênteses aqui, eu escutei o Thiago Brunet num podcast. O Thiago Brunet, aliás, o escritório dele é aqui, ó. Aqui, não sei se quem conhece o Thiago Brunet, eu gosto muito dele, Bruna também. E ele falou assim, quando a sua vida tá com problema de tudo qualquer lado, ou seja, quando a casa cai, de todas as áreas da sua vida caiu, que nem a história de Jó, tudo caiu, irmão, perdeu família, perdeu tudo, dinheiro, casa, trabalho, caiu tudo. Quando você perdeu tudo, isso aí é Deus te expulsando para um lugar, é Deus te tirando de um lugar para te colocar em outro lugar, é Deus fazendo, porque o diabo não tem a capacidade, o diabo não tem a capacidade de mexer em todas as áreas da sua vida. Ele pode mexer em uma, mas em todas as áreas ele não pode mexer. E aquilo fez muito sentido para mim, porque o Thiago, ele perdeu tudo em 2014 e ele não tinha dinheiro para, ele não sabia o que ele ia comer no dia seguinte, comia só miojo lá no Rio. Thiago Brunet, 2014. Sabia disso? Se você acompanha ele, 2014. Nós estamos o quê? Em 2021. E hoje ele é outro cara. Explodiu. Por quê? Porque Deus tocou na vida dele. Só que às vezes a gente não entende. E aí por isso é importante de vocês conhecerem a Deus, irmão. Conhecer a Deus. E conhecer a Deus é conhecer a palavra. Deus é como uma pessoa. Então, para você conhecer uma pessoa, você precisa ver o que sai da boca daquela pessoa. Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conhece Deus, irmão, que tem nome e que tem sobrenome. No cristianismo, ele é o único Deus que se revelou em carne e que tem um nome: Jesus. Então você conversa, e quanto mais você conhece quem Jesus é, mais você consegue ter sabedoria para usar suas palavras, para você olhar a sua vida de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, com uma outra visão. Não mais a sua visão, a visão dele. Então se a casa tá caindo, bom, agora é a hora. Quando eu comecei a ficar doente na terça-feira passada, irmão, na hora eu falei assim, cara, Deus vai agir. Ih, já vai fazer o arregaço. Vai ter muita coisa aí. Aí você o quê? Você passa pelo problema em paz. Você passa pela tempestade em paz. Você tem que passar em paz. Isso é um direito seu. Você tem que buscar. Eu não sei quais são as suas angústias para essa semana. Eu não quero nem saber. E você também tem que falar assim, eu não quero nem saber mais. Eu quero parar de ser egoísta, de olhar para as minhas angústias, de olhar para Jesus. Para a videira. E a videira vai te dar provisão, a videira vai te dar recurso suficiente para você lidar com as suas angústias, com os seus problemas. Porque Ele é o seu Pai e Ele não suporta você ver sentado na mandioca. Ele não suporta. Quem suportaria, qual pai aqui dessa sala suportaria ver um filho sofrendo na angústia? Agora tem vezes, como Deus fez com Jó, que ele tirou tudo de Jó, mas depois ele deu tudo em dobro para Jó. Ele restituiu tudo. Então é uma decisão sua. Deus está te chamando pelo nome. Isso é bom demais. Irmão, quando eu trabalhava aqui, ó, eu trabalhei já nesse prédio na Cielo. Tinha um prédio aqui embaixo, mais baixo que a Cielo, e depois cresceu tanto que a gente teve que vir para cá, pro Murano aqui, ó. Irmão, eu tinha dinheiro, tinha bônus, tinha status, tinha benefício, tinha status lá dentro da empresa, conhecido. Na minha gestão lá, o cara mais jovem. Só achava que tinha o controle da vida e não tinha nada, irmão. Sofria de estresse, ansiedade. Já acordava pilhado com os problemas, já acordava abrindo o WhatsApp cheio de problema. Só pensava em Cielo. Não tem nenhum problema você fazer isso, é um problema seu. Mas será que isso a médio e longo prazo, ou até mesmo curto, médio e longo prazo, te deixa em paz ou te deixa pilhado? Só me deixava mais pilhado. Não tinha. Um estresse desgramado. Uma autocobrança.
cobrança do próximo. As palavras que saíam de mim era a palavra que apontava para a morte e não para a vida. E aí quando os discípulos estão no barco, não quero mais me preocupar com os meus problemas, quero olhar para Jesus, para a videira, ela vai me sustentar e me dar a saída para os meus problemas. Pronto. Agora é o seguinte, os problemas que a gente tem, todo mundo tem que saber aqui, os problemas que a gente tem também primeiro, os problemas são padrões. Segundo, normalmente é a gente mesmo que causa os nossos problemas. É ou não é? O problema do meu casamento, quem causou fui eu. Agora Deus, enquanto há vida, sempre há esperança. Deus sempre vai falar, vem filha, vem Ale, vem que eu vou te dar a provisão para te ajudar a resolver os problemas. Agora a gente não pode tirar a nossa responsabilidade de que quem causou os problemas foi eu mesmo. Algumas exceções vêm problemas externos que realmente a gente que não causou, mas Deus está no controle. Se Deus permitir, é porque Deus tem plano, irmão. Esse é o mais legal dessa fé, velho. Não é, mano, é uma fé que te deixa livre em Jesus. Agora, para você estar livre em Jesus, você precisa conhecer quem Jesus é. E você estar livre em Jesus é viver de acordo com como Ele quer que você viva. Não é você vivendo do jeito que você quer. Não, Jesus, é o seguinte, eu colo em você, tal, faz sentido, acredito, mas é o seguinte, agora eu sou livre, né? Então eu vivo do meu jeito. Acabou, você é escravo. Então os problemas somos nós mesmos que causamos. A gente não pode tirar essa responsabilidade não. Por isso que é importante você se autoconhecer. Por isso que é importante você fazer uma terapia. A gente vai sempre falar isso daqui, a gente trabalha com isso. Aqui não é o foco do nosso trabalho, mas vai entender suas emoções, vai entender como é que você lida melhor com as suas emoções, vai cuidar da sua autoestima, sabe? Ou seja, vai cuidar do seu corpo físico e mental. Agora, quando você se alimenta do Espírito, o Espírito aquieta a sua alma, suas emoções, seu sentimento. Eu acredito muito nessa fé, porque essa fé foi a fé que salvou minha vida e a vida da minha esposa e a vida da minha família e a vida dos meus filhos e os filhos dos meus filhos. Betina, Beatriz, Davi, não pensa não, viu? Talvez essa semana é que nós vamos fazer um golaço. Pronto. Tá entendendo ou não? E aí, eu não... Meu Deus, deixa eu terminar agora de falar esse negócio aqui, hein? Pelo amor de Deus. Os discípulos estavam no barquinho. Antes de falar da tempestade, para você ver a diferença, para você ver o detalhe das coisas que saem da sua boca. Olha só. Quando a gente vai agora, né, conectar esse provérbio, a Bíblia inteira é a palavra de Deus e Jesus é a palavra, né? Eu não sei se você sabe disso, mas vamos conectar a palavra escrita em Provérbios com o que Jesus disse sobre palavra lá no livro de João. Por exemplo aqui, tá vendo essa britadeira aqui? Olha só, todo dia tem uma obra aqui no meu prédio, todo dia. Aí a gente tem duas saídas: reclamar da obra por causa do barulho, né? Na verdade assim, escutou o barulho, meu Deus do céu, eu me coloco na linha de frente. Olha aí pra sua vida, nos detalhes do seu dia a dia. Meu Deus, que barulho desgramado, não sei o que lá. Aí já vai reclamar. Aí você pode agir por impulso e ligar pro síndico e reclamar com o síndico, nem querendo saber por que tá tendo essa obra no prédio. Aí é o seguinte, se você decide, quando você tá colado na videira e você decide usar palavras que apontam pra vida, você tem que pensar, peraí, por que dessa obra? Você pode até ir lá e ver por quê. Aí você vai ver, não, então, porque tava quase quebrando isso aqui e tal. O prédio, como esse prédio que eu moro aqui é antigo, tem idade, como você tem idade e eu também tenho idade, irmão, tem que fazer manutenção o tempo todo. Porque se não faz manutenção, começa a quebrar as coisas. É assim como nós seres humanos. Você tem que fazer manutenção de você mesmo. Software que é software, sistema que é sistema, você precisa ir lá e reparar, você precisa ir lá e atualizar de tempos em tempos. Não tem um sistema que você constrói e larga ele na mão dos usuários e nunca mais mexe. Vai dar problema, vai ter necessidade de otimização.
porque ele vai começar a ficar lento. Então nós seres humanos precisamos de manutenção. E isso nos ajuda a usar melhor nossas palavras. Faz sentido pra vocês, não? Ó. Vocês estão escutando bem aqui por causa desse barulho, não? Vocês estão escutando bem aqui, não? Nada externo justifica tirar nosso foco. É isso aí. Por isso que essa fé é legal, né? Vocês estão escutando bem aqui? Seja bem-vinda, o Bru. Seja bem-vinda. Olha só. A fé, ela é incondicional. Eu gostei do que essa menina escreveu aí. A fé, ela é incondicional. Marquito, beijo, seu coração. Lu, Jefferson, Karina. A fé é incondicional. Então você vive sem nenhuma condições. A fé não é sobre o que a gente vê, então não importa o que está acontecendo. O que importa é de que existe um Deus vivo que andou na terra e de que está no controle de tudo e que dá a provisão para nós passarmos por qualquer tempestade. Qualquer. Agora o problema é que a gente busca nessa fé quando está cheio de problema, e o problema é que quando a gente caminha com Jesus, a gente continua falando só do problema, só dos problemas. Cara, é incrível isso. E cara, eu sei, às vezes até pode parecer um pouco desumano, né? Mas não é desumano não. Mas, cara, a gente está o tempo todo rodeado, sempre falando, sempre querendo falar do problema, sempre querendo falar de milagre, sempre querendo falar de... sabe, de milagre, de impossível e somente isso, e os meus comportamentos não mudam. Por isso que a gente está desde o Natal aqui, a gente está desde o dia 18 de março de 2020 aqui todo dia. Agora desde do Natal, no devocional presencial lá no William, cara, Jesus está clamando, ei, começa a perguntar para mim quem eu sou. Começa a entender qual é a minha essência, para que você possa viver esta essência, para que os seus comportamentos mudem. E aí, problema, resolver problema, o impossível, ver o impossível de Deus, ver o sobrenatural de Deus, isso tudo vai acontecer. Mas como consequência, o mais louco dessa fé é a nossa vida ser transformada, nascer de novo em Cristo Jesus. E Jesus, por quê? Porque Jesus diz assim, ó: em verdade lhes digo. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vou ler de novo. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você quer ver uma coisa muito simples? Você vê que Jesus está falando, quem está colado em mim, irmão, e crê, e vive as minhas palavras, na verdade é assim, se você está colado em Jesus e você crê em Jesus, você tem a vida eterna garantida. Isso é salvação que a Bíblia chama. Salvação, você é salvo. Se você crê de todo o seu coração, Jesus é seu único Senhor, né? Ele está acima de dinheiro, ele está acima de trabalho, ele está acima de carreira, ele está acima da sua família, ele está acima de tudo no seu coração. Pronto, você é salvo. Não tem nenhum intermediário, não tem nenhum sei lá o que, esses paranauê aí todo aí do mundo espiritual. Não, tá bom, então você é salvo. Agora, salvação é um passaporte, é o busão que o Naka colocou aí para nós, para que quando Jesus volte nós estejamos na eternidade, na Nova Jerusalém. Mas até Jesus voltar existe uma vida terrena a ser vivida. Só que Jesus está te chamando para viver uma vida condicionada não pelo mundo, mas condicionada pelo mundo de Deus. Então não importa as decisões do governo aqui, não importa o que o governo decidir, não importa quem é o presidente, irmão. O que importa é de que quem governa a sua vida é Deus. Agora, se você decidir
viver com base no governo que tem aqui no governo que é o dinheiro, o seu trabalho, o status, o governo mesmo político, se você viver dependente dessas coisas, você tá lascado. A pandemia tá mostrando isso há mais de um ano aí, tudo danado. Agora, quando você tá andando com Jesus, os seus pensamentos já não são mais seus, é dele. Então quem governa você é ele, não mais ninguém, e nem você mesmo. É aí que ele tá te levando, a você experimentar isso. Oração do Pai Nosso: viva na terra como no céu. Aí os discípulos estavam com Jesus no barquinho e começou a casa a cair, ou seja, problema, tempestade, vento, nós vamos o quê? Morrer. Eles mesmos disseram isso. Foram acordar Jesus e falaram: Jesus, nós vamos morrer. E aí Jesus, ele olha para eles assim, e antes de falar o que, né, homens de pequena fé, ele vai, Jesus, e fala com o problema. Ele fala com o vento, fala com as águas e acalma tudo. E aí vai conversar com os discípulos. Os discípulos, pega essa daqui, ó. Os discípulos falaram o tempo todo do problema. Quando você fala o tempo todo do problema, você tá cego. Eu não sei se você já percebeu, mas uma tempestade não vem em um segundo. Ei, quem tá comigo aqui? Quem tá comigo aqui? Uma tempestade não vem em um segundo. Eles estavam num barquinho. Os discípulos um dia estavam no barquinho com Jesus, atravessando um lago, mar, sei lá o que eles estavam atravessando. Beleza? Tá aqui? Bora, Fê. Ó, aí de repente, vamos dando check aí, gente, porque pra mim aqui eu preciso estar junto com vocês aqui. Ó, e aí, a tempestade, Jefferson, não vem de um segundo. É ou não é? Não vem assim, ó, pá, vamos morrer, porque agora... Não, a tempestade já vinha vindo. Quando você tá ali, você sabe, tá fechando o tempo, entrou no noroeste, vamos vazar que a casa caiu. É ou não é? Hein, Fabi? Eliana, Luana, Mari. Cara, a casa caiu. Vai cair. Ó a chuva que tá vindo. Ó o vento que tá batendo. Mas por só falar do problema, eles poderiam ter acordado Jesus antes, irmão. Eles poderiam antes, na boa. Minha internet já tá legal. Sim, vai ficar salvo no YouTube. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Gente, quem não tá inscrito no canal do Cola na Videira, se inscreve lá. Eu queria tanto pedir isso pra vocês. A gente precisa bater 1000 seguidores, 1000 inscritos, pra poder alcançar mais vidas pelo YouTube. Queria tanto essa mobilização de vocês. De verdade, eu tô pra pedir isso já há um tempinho pra vocês. Antigamente eu ia ficar... Eu não queria pedir, mas eu preciso pedir por Jesus, não é nem por mim, velho. Tecnicamente, pro YouTube entregar mais a mensagem dessa fé que a gente fala aqui tanto, todo dia, família, essa família que está sendo construída, para mais pessoas virem, se inscreve lá no nosso canal. É só você entrar lá e clicar em se inscrever. É muito simples, não custa nada, é só um dedo só seu, de 1 segundo. Por favor, tá? Ó, eles começaram a falar só do problema. Eles poderiam ir até Jesus e falar: Jesus, olha, vamos voltar, o que nós vamos fazer? Tá vindo uma chuva aí, tá tranquilo? Mas não, eles começaram a focar no problema. Eu imagino eles falando só da tempestade. Não, beleza, olha lá, tá vindo a tempestade. Não, beleza, e vamos embora. Não, vamos ver, isso que lá. E aí começou a vir aquela tempestade lascada. Aí sim eles achavam que eles iam morrer. E aí sim eles foram até Jesus. Quando você fala só do problema, você fica cego. Só que Jesus, ele ensina por exemplo. Jesus é o maior líder da história. Jesus Cristo, o maior líder da história. O maior líder da história. Mesmo aqueles que não estão colados na videira sabem disso. Todo mundo sabe disso. Jesus Cristo é o maior líder da história. Jesus Cristo é o maior líder da história. E aí, e uma das características de Jesus é ensinar por exemplo. E ele ensinou por exemplo na tempestade. Ele levanta, na hora que os discípulos vêm e traz a demanda para ele. Ele estava dormindo de boa, em paz. E tem muitos ensinamentos nessa passagem. Um dos ensinamentos é
Jesus quer dar a capacidade para você dormir em meio à tempestade. Você tem que chegar nisso. A casa pode estar caindo, mas você tem que dormir. Até porque fisiologicamente é bom dormir. Ô Adelino, tá barulho, hein? É o Adelino. Olha só. Ô Bruno. Obrigado, gente. Sou número 663, legal. Aí, gente, Jesus quer ensinar a gente a dormir. Agora perceba aqui uma chave. Então a solução é falar com o Pai no primeiro sinal de dúvida. Falar com Jesus no primeiro sinal de dúvida. Jesus, estou com dúvida aqui. Viu o sinal da tempestade, Jesus? E aí? A resposta dele vai ser no seu coração. Pode ser, continua, filho. Tipo, é praticamente ele falando: vai ter tempestade e eu quero que você passe por essa tempestade. Jesus queria que eles passassem por tempestade. Agora, se eles conversassem com Jesus no primeiro sinal da tempestade, eles iriam passar muito melhor a tempestade. É ou não é? Eles não iam ficar desesperados. Por isso que a intimidade com Jesus é o caminho para essa fé. Intimidade. Conversar com Jesus Cristo o tempo todo, irmão. Jesus Cristo não está na cruz. Jesus Cristo não é um menino que não sei o que lá. Jesus Cristo, irmão, está vivo e quer entrar em todos aqui nessa sala. Em espírito. Espírito de Cristo. Espírito Santo. E aí, gente, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, pra gente terminar. Ô Adelino, colabora aí, né? Vou falar com ele. Jesus, o que fazer? Sempre. Agora, a questão é, você vai falar assim: ah, mas ele não me responde. Você que não ouve. Você que não conhece. Como é que eu vou ouvir se eu não conheço ele? Por isso que é importante estudar. Por isso que é importante saber como que Jesus responde as coisas. Jesus falou sobre todos os temas, irmão. Puta, todos os problemas que a gente tem hoje na vida, Jesus falou sobre ele. Todas as dificuldades que o ser humano tem hoje, Jesus falou sobre. A Bíblia tem resposta para tudo. Todos os best-sellers foram escritos baseados em princípios bíblicos. Todos os best-sellers, livros, todo o planeta foi baseado na Bíblia. Não sei se você sabe disso. E a Bíblia é o livro mais vendido até hoje. Olha só. O silêncio às vezes é uma resposta exata. Agora, é muito louco porque eu lembro que no início da minha caminhada da fé, eu esperava ouvir uma voz mesmo. Às vezes eu ia em uns cultos, eu ia em algumas igrejas, querendo ouvir alguém declarar para mim uma palavra específica para mim. Mas uma palavra mesmo: olha, Bruno, Deus manda te dizer que é para você ir até tal lugar. Isso, às vezes, isso pode acontecer sim, porque é dom da profecia. Dom né, que Deus dá para algumas pessoas, mas tem que ter cuidado com isso daí. Mas é o seguinte: as promessas de Deus, a palavra de Deus já está aqui. O que resta é eu confiar e acreditar e viver. Então, deixa eu chegar onde eu queria chegar aqui. Jesus, quando ele acorda, ele nos ensina, por exemplo, a falar com o problema. Falar com autoridade. Com o problema. Você percebe a diferença? Ficar falando do problema e falar com o problema? Tipo, Jesus, ele falou com o problema. Ele mandou aquietar o mar, aquietar o vento. Ele acalmou. Tanto é que eles falam: quem é esse que até o vento e as águas obedecem? Se você começar a conversar, se você está colado na videira e você começar a conversar você mesmo com o problema, com autoridade, dizendo o que é para fazer em cima do problema, pronto. Tipo, ansiedade. Você tem que pensar: ansiedade faz parte de Jesus? Jesus ama, ele curte, ele acha legal ficar ansioso? Não. Então, ansiedade, sai daqui agora em nome de Jesus. Ansiedade, eu não aceito você na minha vida. Sai daqui. Começa a declarar, a falar com o problema. Ao invés de você ficar falando do problema: eu sou ansiosa, não tenho jeito, meu marido isso, meu filho não sei o que lá, meu nananana. Vocês escutaram o testemunho da minha mãe esse final de semana?
Ficou 2 anos também, mano. Nem eu sabia que foram 2 anos. Que ela só falava do problema da traição, do problema conjugal, do problema familiar. Só falava disso. Ela ia escutar a palavra e só falava do problema. Ia escutar a palavra e só falava do problema. E não escutava a palavra. Você tampa seus ouvidos. Você pegou ou não? Oi? Você pegou ou não? Jesus está chamando você, esse homem que fala que sim, ei, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quanto mais você colocar os seus pensamentos na vida eterna, melhor você vive aqui na vida do aqui e do agora. A vida aqui nesse mundo. Mais você vive muito melhor. Você consegue conversar com o problema. Aí você vai falar assim, mas pô, Jesus sim, né? Jesus ele consegue falar com a tempestade. Ele estava ensinando por exemplo, ele quer que você fale. E esse é o motivo de eu ter vindo aqui hoje. O motivo de eu ter vindo aqui hoje é te convidar para você começar a falar com os seus problemas. Como se estivesse numa reunião mesmo, irmão. E lembra, a fé é acima do seu sentimento, das suas emoções. Não adianta vir com a desculpa de falar assim, não, Bruno, mas eu tô me sentindo assim, eu não consigo. Não, eu tô me sentindo não sei o que lá. Irmão, não dá pra eu entrar nessa sua energia, deixa eu te falar. Não tem como. Você precisa sair disso daí. E o passo da fé é você... E olha que a gente é terapeuta, já atendeu. Cara, quanto tempo eu não fiquei com as pessoas aceitando os problemas, cara? Não, é processo. Faz parte você sentir isso. Sente mesmo, fica aí. Fica sentindo aí 1 mês. Fica aí. Com 1 ano, sentindo esse problema, né? Sentindo essa tristeza. Faz parte. Essa fé encurtou, irmão, o caminho. É como eu ir para São Bernardo. Minha sogra mora para São Bernardo. E eu tenho dois jeitos para ir para São Bernardo. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho 2 jeitos para ir para São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Ou eu vou... Ô Adelino, tá de brincadeira, hein? Eu conheci ele. Ele tá fazendo o trabalho dele, irmão. Eu que devia estar lá dentro, mas não dá pra ser lá dentro hoje. Olha só. Ou eu pego o Rodoanel, ou eu pego a Avenida Bandeirantes. A escolha é minha. Ponto. Muitos problemas da sua vida você não resolve porque você pega o Rodoanel, que é mais longe o caminho. Rodoanel tem o dobro de quilometragem, mas às vezes ele anda mais, né? Não tem trânsito. E a Bandeirantes tem metade da quilometragem, mas às vezes é mais trânsito. Só que considerando apenas nesse exemplo que eu quero te dar aqui, considerando apenas a quilometragem, ou eu pego o Rodoanel ou eu pego a Bandeirantes. Qual que é o caminho mais curto? A Bandeirantes, irmão. A não ser que eu pegue aí um carrão aí, né, o Marquito, e bote aí 200 por hora, de repente, né? Mas é assim. O que eu descobri nessa fé, sendo especialista emocional, trabalhando com inteligência emocional desde 2014, a Bruna desde 2009, quando a gente chegou no pior momento da nossa vida, irmão, ajudando um monte de gente, um monte de família, ajudando um monte de gente nas áreas emocionais das pessoas, na área emocional das pessoas. A gente não conseguiu resolver o nosso maior problema. Vários outros problemas a gente resolveu, mas o maior problema a gente não resolveu. Graças a Deus. Então os outros problemas que a gente conseguia resolver da nossa vida, era possível de ser resolvido por nós mesmos, então a gente resolvia. E a gente tinha inteligência emocional, e a gente tinha autoconhecimento, a gente resolve, então vá buscar autoconhecimento. Agora vai ter momentos da sua vida que você vai passar por umas treta, irmão, que é necessário ter um alto com L, buscar ali, ó, na fonte. Só que qual que é o problema? Ou qual que é o problema? Na verdade, qual que é o top, né? Na hora que você chegar e decidir buscar na fonte da vida, a resolução de um problema que você não consegue resolver, e esse é o primeiro passo da fé. Pronto. Você descobre que você pode ficar na fonte. E a partir deste momento, todos os outros problemas da sua vida são resolvidos na fonte. E não mais em rios espalhados por aí. É direto na fonte. Uma fonte vem e aí tem os rios que vão ramificando, pá.
Nós estamos falando da fonte da água da vida, irmão. Jesus. E aí você vai cozinhar, você fala com Jesus. Jesus, eu não sei se eu coloco mais sal ou menos sal. Sabia disso? Eu faço isso. Eu não sei se você faz. Talvez você nem concorde em fazer. Problema seu, hein? Presta atenção. Se Jesus quer intimidade comigo, se Jesus quer viver comigo, se Jesus quer ser, se Jesus quer tomar o meu ser, ou seja, quer tomar a minha alma na mão dele, se Jesus quer em espírito me guiar em espírito, com nome e sobrenome, não é uns guias espalhados por aí não, tô falando do Espírito Santo, Jesus, ele mesmo. Se ele quer me guiar, então tá. Então eu acordo, eu converso com ele, faço cafezinho preto, converso com ele. Qualquer dificuldade que eu tenho, faço com ele. Ligou o computador, não ligou, eu converso com ele. Jesus, velho. Passa a ser o nosso estilo de vida mesmo. E isso tá fora de qualquer religião. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com a sua conexão com a espiritualidade, com o seu Pai que estás nos céus. Agora chegou o momento de você trocar ideia com Cristo, irmão. Se você crê que ele tá vivo, e pra entrar no busão precisa crer que ele tá vivo, senão você não consegue. Você fica bacana ali na porta, você não passa. Pronto, então viva ele. Então a decisão é sua essa semana. E eu vou fechar aqui. A decisão é sua. Ou você vai pegar o Rodanel, ou você vai pegar a Bandeirantes. Você tem que chegar em São Bernardo. Ou você vai pegar o Rodanel, ou você vai pegar a Bandeirantes. Você vai chegar do mesmo jeito. Você pode pegar o Rodanel. É mais longe o caminho. Bandeirantes, quando você estiver chegando pelo Rodanel, eu já tô tomando cafezinho lá com a minha sogra. É ou não é? Então o convite é que você comece a conversar com os seus problemas essa semana e não mais do problema. Porque você tem problema para resolver nesse mês de maio. Tem ou não tem? Tem. Eu também tenho. Agora também a gente tem que parar de ficar falando de problema, né? Mas na hora que vier o problema, você fala com ele. Com o problema. Na autoridade que há no nome de Jesus dentro de você. Porque Jesus disse: ei, pessoas dessa sala aqui, vem cá. Todos vocês que estão nessa reunião aqui, todos é todos. Pega o João Lucas, mais novo, beleza, tá dentro. Pega o mais velho, a pessoa mais experiente, de idade, aqui dessa sala. Pega você também. E o restante, vem tudo. Ei, vocês todos, do seu interior, se você crê, se você tiver sede e decidir vir beber da fonte, do seu interior vai fluir rios de água viva. Se você decidir, todo mundo, presidente, governador, prefeito, todo mundo tem sede. Agora, aonde você bebe água, em qual rio você está buscando água, você tem que falar assim: eu bebo água da fonte. Escreve aí para mim, por favor. Eu bebo água da fonte, porque isso aqui tem poder. Escreve aí. Eu bebo água da fonte. Pode escrever aí que tem poder isso daí. Eu quero beber água da fonte. Na verdade eu quero não. Eu bebo. Já fala assim, ó, como você já bebesse mesmo. Eu quero beber. Eu quero não. Eu bebo água da fonte. Escreve aí. Eu bebo a água da fonte. Isso aí. Eu bebo água da fonte. Ô, bênção. Vocês são uma benção. Eu bebo água da fonte. Ô, glória. Isso para Jesus é um motivo de grande festa. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, dizendo para nós aqui, Jesus está dizendo para nós aqui, essa palavra é viva, irmão, presta atenção. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, crer, não acreditar, crer. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele cresce haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado.
E eu quero te dar uma boa notícia. A boa notícia por nós estarmos aqui é Cristo vive e Cristo já está glorificado em 2021. E por Cristo estar glorificado em 2021, nós dessa sala podemos se conectar direto com a fonte e do seu interior fluirão rios de água viva. Transbordo, não tem como você segurar, irmão. Só que a fonte, você está conectado na fonte, vai fluir rios de água viva em você. Isso vai te dar capacidade para resolver qualquer B.O. E você nem vai dar mais crédito para esses B.O. Você age pela fé, você confia, você dorme, você espera, você não sai destrambelhado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa ter sede e beber. Isso é motivo de festa para Deus. Agora, você escolhe beber em rios, que tem um monte por aí, ou você bebe direto na fonte. A fonte é a palavra. Jesus é a palavra. João escreveu isso. Ninguém pergunta sobre o que é isso. O verbo encarnou, a palavra estava desde o princípio. Ninguém pergunta, né? Mas tudo bem. Acredita então que todo mundo saiba. Então se você sabe que Jesus é a palavra, que a palavra ou as palavras de Jesus possam sair da sua boca essa semana e esse mês. E as palavras de Jesus, lembra? São vida e não morte. E se você declara, se o que sai da sua boca é palavra de vida, como a gente leu em Provérbios, quem bem a utiliza come do seu fruto. Você vai comer fruto bom, frutos de Deus, para você, para sua família, no seu trabalho, para os seus funcionários, para os seus colegas, para o seu chefe, para os seus pacientes, para os seus clientes. Você vai começar a ir a vender as coisas, você vai começar a atender pessoas no seu consultório, se você é psicóloga, você vai começar a impactar de uma forma diferente essa geração. Você vai fazer o trampo seu, de venda, um trampo de atendimento, sei lá qual. Mas você vai entregar muito mais para a pessoa. As pessoas vão ver algo diferente em você. Do seu interior fluirão rios de água viva em nome de Jesus neste mês de maio. Amém, gente? Meu Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero agradecer esse primeiro devocional no primeiro dia útil do mês de maio. Não há nada igual, não há nada melhor do que estar na sua presença, Jesus. Jesus, eu declaro no mundo espiritual, no seu nome, que todos que entraram aqui recebem o Espírito Santo. Recebem o Espírito Santo. O presente maior que você, Jesus, poderia deixar para nós. Aquilo que nos preenche, aquilo que faz a gente se sentir pertencente, aquilo que me dá um senso de pertencimento, aquilo que me dá um senso de participação, aquilo que me traz paz. O Espírito Santo é o único capaz de preencher o vazio que você sente aí há muito tempo. É o Espírito Santo. Ele é que preenche. Você pode tentar preencher com bebida, comida, com gente, com sexo, com família, com filho, com marido. Nada vai preencher esse espaço, porque quem construiu esse espaço foi o Criador. E o Criador tem nome e tem sobrenome, Jesus Cristo. Ele preencheu esse espaço. Deixa Ele tomar ele. Toma Jesus, toma esse espaço aí que é seu, Jesus. Toma, Jesus. Nós queremos ser inundados com a sua presença, com a sua glória, Jesus.
Então eu deixo nas suas mãos aqui cada pessoa, cada família. E a minha esperança, a minha fé, Jesus, em você, é que este dia foi um divisor de águas na vida de muitos que estão nessa sala. Muitos não vão conseguir entender o que está acontecendo, e eu quero te dizer, não entenda, desfruta. O ser humano tem que entender muita coisa, e Deus não chamou a gente para entender. Deus chamou a gente para confiar. Moisés, confia. Moisés, eu não vou te contar o plano de saída do Egito. Eu quero só que você confie em mim. Quer ou não quer? Sou gago, não vou. Que isso? Eu que te capacito. Vem que eu fiz a língua, fiz garganta, fiz faringe, fiz esôfago, fiz estômago, fiz fígado, fiz pâncreas. Eu fiz todos os hormônios saírem de pra lá e pra cá. Parará, 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 parará. Fui eu que fiz, Moisés. Vem, vem, Moisés. E Moisés foi. E Moisés respeitou o tempo. Moisés estava nas mãos de Deus. Irmão, foram 10 pragas, 10 ciclos. Deus podia ter tirado assim, ó, o povo do Egito, mas teve um tempo para todas as coisas. Moisés teve que confiar, e ele confiou mesmo. Tanto é que confiou que quando ele sai com o povo da escravidão rumo à terra prometida no deserto, Deus convida Moisés a ir até a terra prometida sendo guiado por anjo. Moisés falou, não quero anjo não, eu quero a sua presença, eu quero a fonte. Anjo é muito bom, mas é o seguinte, eu não quero saber de anjo, eu quero saber da fonte. Se você está com um problema, você que está aí do outro lado, vai na fonte. Se você quer uma sabedoria, vai na fonte. Você pode ir a partir de hoje na fonte. Você não precisa de ninguém, você não precisa de nenhum anjo, você não precisa de nada, irmão. Você precisa da fonte. Agora, se você quiser pegar em anjo, se você quiser pegar em não sei quem, não sei o que lá, tico, você pega, moça, vai lá, pega lá. Faz sentido pra você? Faz. Então vai. Quem sou eu pra falar que não faz? Agora é o seguinte, o dia que eu e minha casa, minha esposa não gosta que eu bato aqui, eu e minha casa decidimos beber da fonte, o nosso casamento foi restaurado, nascemos de novo, os vícios que tinha aqui em casa acabou, álcool, acabou pornografia, acabou traição, acabou briga, acabou aquele papinho, brigou, vamos separar então, vai pro seu lado, vai pro outro. Acabou esse negócio. Se tornamos sócio. Quem diria, eu nunca planejei isso. Quando cai umas coisas no seu colo que você nunca planejou, pode saber que é Deus, viu? Pode saber que é Deus. Beba da fonte, irmão. Esse é o convite para você no mês de maio. E aí você vai fazer o que você quiser. Se eu fosse você, eu não se concentraria mais no livre-arbítrio. Se concentre em o que Jesus quer que você faça no mês de maio. Se concentre em quem Jesus é. Se concentre em Jesus, me ensina a pensar, falar e me comportar. Eu quero fazer tudo isso igual você, Jesus. Eu quero ser você, Jesus, em 2021. Esse é o maior desejo de Jesus, mais do que a gente mesmo. A escolha agora é de vocês, tá bom? Beijo no seu coração. Até amanhã, às 10 horas da manhã. Amanhã a gente vai fazer às 10 da manhã, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.